Pessoal, nós vamos agora então para a nossa última parte da aula de hoje e a gente vai começar agora a falar sobre as técnicas de engessamento, né, de aparelho engessado para membros inferiores. Então, a primeira que a gente vai começar a falar é da suropodálica. Pessoal, esse tipo de procedimento, de técnica é um dos mais realizados aí, já que a maior incidência hoje de trauma, né, e de fraturas são as fraturas relacionadas ao tornozelo. Então a gente tem aí uma grande quantidade aí de mecanismos de gestuais, né, que acontecem, principalmente relacionados a quedas, né, envolvendo aí o complexo do tornozelo. Então a gente às vezes tem, é muito comum acontecer aí as luxações, muito comum acontecer aí as entorses, muito comum acontecer as fraturas. Se a gente pegar também os atletas, né? A maioria dos atletas, sejam eles profissionais, sejam eles atletas aí de final de semana, a gente tem uma incidência muito grande, certamente vai chegar até o hospital onde vocês vão trabalhar alguma fratura desse tipo. E aí o nome dela, desse tipo de aparelho engessado, é bota engessada suropodálica. É uma botinha mesmo, né? Como a gente diz aí popularmente, é a botinha de gesso. Então o nome dela é suropodálica, né? Engessamento suropodálica ou aparelho engessado suropodálico, tá certo? Então, como que o paciente vai estar, pessoal? A posição do paciente, eu vou sentá-lo na beira da maca, com o membro lesionado, estendido e tornozelo em 90 graus na posição neutra. Então, pessoal, posicionar o tornozelo do paciente, eu tenho que evitar que ele fique com uma dorsiflexão, né? Aqui está o pé dele, ele tem que ficar nessa posição. Se ele ficar nessa posição, uma plantiflexão, o paciente não vai conseguir aí caminhar durante o dia, né? Não vai conseguir, além de ter uma contratura aí nos músculos aí, os músculos chamados surais, né? Os músculos do tríceps sural. E aí a gente tem também um problema com uma dorsiflexão muito exagerada. Então nós não podemos deixar o pé com a ponta dos dedos muito para cima, nem a ponta dos dedos voltado para baixo. Então por isso que a gente vai fazer o procedimento com o paciente com o pé na posição neutra 90 graus, certo? Então o modo de convecção, primeiro eu vou colocar a malha tubular, né, da ponta do dedão do hálux, né, até o joelho. Depois eu vou colocar o algodão, mesmo procedimento, protegendo as saliências, principalmente no maléolo, pessoal. Lá na região do nosso tornozelo a gente tem um maléolo e ali é uma região onde o osso ele é bem saliente. Então a gente vai colocar uma quantidade aí maior, né, de algodão para proteger essa região, tá certo? Então, depois, no final, sempre por último, aplicar a atadura engessada. Para o tornozelo, pessoal, a gente vai deixar lá próximo dos dedos do pé, né? Os dedos ficam sempre livres, né? Como vocês estão observando aí na figura. E a gente vai colocar uma compressão um pouquinho maior próxima dos dedos e deixar um pouquinho mais relaxada nessa região próxima aí do joelho, próximo da sua canela, né? Então essa região vai ficar um pouquinho mais frouxa para a gente poder ter aí, não impedir o fluxo sanguíneo de volta e aí a gente fazer uma estase venosa, né? Quando o sangue para. Então não é isso que a gente quer imobilizar o osso, porém permitindo com que o sangue continue circulando livremente ali, tá certo? Então, qual o tipo de orientação que eu vou dar para o paciente? Pedir para ele não pisar, pessoal, durante 2 dias, tá? Então, você não vai pisar durante 2 dias. É muito comum o paciente já querer sair pisando, né? Acabou de colocar o aparelho engessado e já quer pisar. Não pode pisar. Ele vai sempre caminhar aí com o auxílio de uma muleta e a gente vai
pedir, né, para que ele não coloque os pés no chão por pelo menos 2 dias. Não pode molhar o gesso, né? E mexer os dedos dos pés para ajudar na circulação e evitar inchaço, pessoal. Um dos grandes inimigos aí do engessamento suropodálico é o inchaço, é o edema. Porque às vezes o paciente fica com os pés para baixo, né? Então, uma outra orientação a dar para o paciente, olha, procura manter nos primeiros dias os pés para cima, que aí essa posição a gente favorece com que não aconteça os inchaços do pé, né, que são os edemas que pode atrapalhar o aparelho gessado, às vezes, muitas vezes tendo que tirar o aparelho e colocar de novo, tá certo? Então, qual tipo de orientação eu dou para o paciente? Não pisar com os pés no chão nos 2 primeiros dias, movimentar os dedos dos pés e procurar manter os pés, né, aí para cima durante aí pelo menos uma semana para a gente poder ter um melhor retorno venoso, né, e evitar os inchaços. E para que é indicado, pessoal, esse tipo de engessamento? É indicado nas fraturas do terço médio e distal da perna, né? Lembrando sempre, pessoal, que a perna é do joelho para baixo, do joelho para cima é a nossa coxa ou região femoral, falando aí anatomicamente, né? Então, toda vez que houver uma fratura no terço médio ou distal lá da sua perna, é esse tipo de imobilização que vai acontecer, tá certo? Esse é o mais comum, tá, pessoal? E também pode ser quando acontece uma fratura do tarso, fratura do tornozelo, fratura de metacarpo, tarso. Então esses vão acontecer aí, esses tipos aí de imobilização, tá certo? Nós vamos falar agora de um outro tipo, né, que é a suropodálica, chamado de PTB, pessoal. Então, qual que vai ser a posição do paciente? A posição do paciente vai estar sentado, né? Só para lembrar, pessoal, a atadura gessada mais indicada para a suropodálica, tanto essa primeira que a gente falou, que é o aparelho completo, como o aparelho semi-completo, que é o de baixo, que a gente vai falar agora, a gente utiliza a atadura de 15 ou a atadura de 20, tá certo? Então, a posição do paciente vai estar sentado na beira da maca, né? Com o membro lesionado estendido, o tornozelo na posição neutra 90 graus. Primeiro eu vou colocar a malha tubular da mesma forma, né? Da ponta do hálux até acima do joelho. Esse tipo de mobilização, pessoal, ele inclui o hálux, né? Ele vai fazer a imobilização do hálux. Quem é o hálux? É o nosso dedão do pé. Só que vocês aí como profissionais aí, né, da saúde, não podem falar mais dedão do pé, e sim hálux, né? Então, o primeiro dedo do nosso pé é chamado de hálux. Então, vou colocar a malha. Primeiro, colocar a malha tubular na ponta do hálux até acima do joelho. Depois, eu vou colocar o algodão em toda a extensão, dando especial atenção às regiões de saliência óssea. Onde vai estar a saliência óssea? Principalmente na região do maléolo, tá certo, pessoal? O maléolo é aquele ossinho lá do tornozelo, tanto o maléolo lateral como o maléolo medial. Então, nós vamos começar a realizar o enfaixamento com atadura gessada, né, de distal para proximal, como sempre de distal para proximal, tá certo? E qual tipo de orientação vou dar para o paciente? A mesma, pedir para não pisar, aliás, né? Pedir para não pisar durante 2 dias, não molhar o gesso e mexer bastante os dedos do pé para ajudar na circulação, evitando deixar o pé em pêndulo, deixando sempre quando estiver em repouso os pés para cima aí, tá certo, pessoal? Então, qual que vai ser a indicação? Fratura do terço médio distal da perna, né? Então, fratura de perna, fratura do primeiro dedo, a gente vai utilizar aí esse tipo de mobilização, tá certo? Então, quais são as indicações? Essas que eu falei. E a mesma coisa, nós vamos utilizar sempre a atadura de 15 ou de 20 centímetros gessada, tá certo, pessoal?
Então, pessoal, essa é a nossa última parte da aula de hoje, né? E a gente vai terminar esse módulo e vamos marcar nossa aula prática lá na escola, né? Já fiz contato com a Rosana, aliás, a Rosana fez contato comigo e a gente está organizando aí para a gente realizar essa aula prática lá na escola, tá certo? Então, no nosso próximo sábado, provavelmente não, porque a gente deve terminar a membro inferior no próximo sábado e a gente vai ver uma data melhor aí que dê para todos vocês estarem participando dessa aula prática, mesmo que a gente divida aí os alunos para a gente uma aglomeração, apesar de que a turma é bem pequena, né? Então acho que vai ser possível nós participarmos juntos aí dessa parte prática, tá certo? Nesse dia vocês vão com gesso para casa, nós vamos gessar principalmente membro superior. Membro inferior fica difícil porque vai atrapalhar a ida de vocês para casa, mas membro superior nós vamos engessar aí o braço um do outro. Quem quiser ir com gesso para casa, é bom que a gente explica como vai fazer também essa retirada. Mas vamos explicar todo o processo, desde a colocação até a retirada do gesso, que é o que vocês vão fazer na vida prática de vocês aí, tá certo, pessoal? Então, até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo sábado aí, se Deus quiser. Um grande abraço a vocês.